Esse é o episódio a qual a Wanda já nos avisou. Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou Wesley e esse é mais um vídeo de review de WandaVision, a série do MCU feito para o Disney+. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já não se esqueça de se inscrever no Geek em Tela, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus melhores amigos. Vem comigo! O sexto episódio de WandaVision é uma inspiração das sitcoms dos anos 90. Um em específico é Malcolm in the Middle, que ficou conhecida aqui no Brasil como Malcolm, em que o personagem principal quebra a quarta parede para conversar com o telespectador e explicar o que está acontecendo. Nesse episódio, os gêmeos acabam entrando nesse espírito de quebrar a quarta parede, então a todo momento, tanto o Billy quanto o Tommy, eles vão falar com a câmera, falar com o telespectador, para explicar o que está acontecendo, sem que a Wanda, o Visão e até mesmo o Pietro interajam com o público. Esse episódio, ele é aquele típico episódio especial de Halloween, então a gente tem tanto o Billy quanto o Tommy muito animados com o Halloween chegando, eles vão pedir doces para toda a comunidade. A gente já vê o Billy, ele utilizando o seu uniforme como um wicano, que é a coisa mais fofa desse mundo. Quando eles começam a conversar sobre o tio que está dormindo no sofá, o tio Pietro, em que ele acaba surpreendendo eles e começa a brincar com eles. Com isso a gente tem a chegada da Wanda, que tá vestida com seu uniforme clássico das HQs. E cara, ficou tão bem nela que eu só fiquei feliz em ver ela o episódio todo com esse uniforme. Nesse momento o Pietro acaba relembrando, tentando fazer com que a Wanda se lembre do Halloween, quando eles eram crianças em Sokovia, o que a Wanda acha meio estranho porque ela não lembra que foi exatamente assim como ele mencionou. Apesar do questionamento da Wanda sobre essa memória que ela acaba não se lembrando, o Visão aparece e ele também, mais uma vez, está vestido com o seu uniforme clássico das HQs, aquela capa amarela, esvoaçante, corpo todo verde. E o Pietro começa a fazer umas brincadeiras com ele que a gente percebe que ele não tá se sentindo muito confortável. O típico tio chato que aparece no feriado. Nisso, o Visão, ele comenta que ele vai ser o vigilante do Halloween, ele vai tentar impedir que as crianças façam muitas travessuras no bairro. E a Wanda questiona ele que eles tinham planejado sair com os filhos, planejado se divertir nesse feriado. E ele acaba falando que ele precisa disso, que ele precisa sair, ele precisa vigiar todas as crianças que tentam fazer isso, e ele acaba saindo e ficando fora da cena. Nisso, o Pietro acaba falando que vai ajudar a Wanda a cuidar dos filhos dela, e a Wanda questiona que ele não tá com nenhuma fantasia, o que é rapidamente solucionado quando ele usa sua super velocidade e volta com o seu traje clássico, também dos quadrinhos, de Mercúrio. Não apenas ele, mas também o seu sobrinho, o Tommy, aparece com uma versão miniatura do uniforme do Mercúrio. Já do lado de fora, as coisas depois da ameaça da Wanda começam a ficar um pouco mais densas. A Monica Rambeau acaba questionando o Hayward por ele ter utilizado um míssil para atacar a Wanda, que ele pode ter acabado com toda a confiança que eles poderiam construir com a Wanda. E o Hayward fica sempre pontuando que eles precisam acabar com a Wanda, que é a única forma que eles encontraram para acabar com a anomalia que está acontecendo em Westview. Só que tanto a Mônica quanto a Darcy e o Wu, eles apoiam que eles não podem fazer isso, que eles não podem ser tão diretos e tentar acabar com a Wanda, matar a Wanda, porque eles não sabem o que vai acontecer e também não é certo. O que acaba fazendo com que os três saiam dessa missão e sejam expulsos. Só que eles não são expulsos, eles conseguem dominar os agentes da SWORD. E com isso, eles conseguem se infiltrar novamente para conseguir mais respostas que com certeza o Hayward está escondendo. De volta do lado de dentro, Wanda e Pietro estão acompanhando os gêmeos para pegar doces, quando a Wanda, ainda desconfiada da identidade do Pietro, já que ele não é exatamente como ela se lembrava do Pietro, continua questionando ele para saber se ele solta alguma mentira que ela possa pegar. O Pietro, muito sagaz, sempre desconversa e uma hora e outra ele acaba rebatendo tudo que ela fala e não dando respostas claras. Vale mencionar aqui que para assentar um pouco a teoria de que o Pietro, o Evan Peters,
não é realmente o Pietro, mas sim o Mephisto, ele acaba gritando para os gêmeos libertem o inferno, meus demônios. o que pode ser uma clara referência à questão de que os filhos são feitos de metade da alma do Mephisto, que é o demônio da Marvel. Escapando do questionamento da Wanda, o Pietro consegue escapar junto com seus 2 sobrinhos para pegar mais rápido a doces pela vizinhança, usando a sua super velocidade. Quando a Wanda encontra o Herbie vigiando também todas as crianças para elas não fazerem arruaça em Westview. E nisso ela acaba questionando o Herbie se o Visão poderia ajudar ele, o que ela acaba descobrindo que o Visão não está no grupo de vigilância, o que denota a primeira mentira depois da alteração da década que a Wanda fez do último episódio para esse. Enquanto isso, a gente descobre realmente o que o Visão está fazendo. Ele está caminhando, visitando outros lugares de Westview para saber o que realmente está acontecendo naquela cidade, ou para descobrir alguma pista que ele consiga ajudar todo mundo. Nisso ele encontra 2 pessoas que estão repetindo movimentos várias e várias vezes. O que é bem estranho é a cena que a gente vê no trailer da mulher colocando a decoração num varal e fica repetindo o mesmo movimento várias e várias vezes até que ela começa a chorar, como se ela estivesse presa naquilo e não conseguisse sair daquela ação. Isso a gente é transportado para mais um comercial para analisar um pouco do trauma da Wanda. Aqui eu vou voltar um pouquinho no tempo. Semana passada a gente acabou não mencionando o comercial do episódio 5. O comercial do episódio 5 é uma referência ao que acontece em Capitão América Guerra Civil, quando a Wanda não consegue controlar os seus poderes e acaba não contendo a bomba do Ossos Cruzados e acaba explodindo um andar inteiro de um prédio em Lagos. Tanto que a analogia do comercial feito é os panos Lagos, e que tem o merchan que quando você faz alguma coisa errada, não é sua culpa. Uma clara referência ao que o capitão falou para ela depois do acontecido, que não é culpa dela, ela não estava preparada para controlar uma explosão daquela gama. Nesse episódio, no comercial desse episódio, a gente tem uma animação muito bonitinha de stop motion de uma criança presa numa ilha quando um tubarão chega e apresenta um iogurte Your Magic. É uma clara referência do que acontece com ela no final de Guerra Civil, quando ela e seus companheiros que apoiavam o capitão são presos na balsa. A prisão fica no meio do mar revolto, como acontece com essa ilha. E o tubarão é uma clara referência que alguma coisa externa tentou ajudar ela ou tentou manter ela lá presa. E ela tenta usar a sua magia, tanto aí o Your-Gut e Your Magic, em que ela não consegue abrir em nenhum momento. E esse comercial é bem triste, bem estranho, porque ele acaba com a morte do protagonista que não consegue abrir o Your-Gut. De volta ao episódio, Pietro e Wanda continuam discutindo sobre as transgressões dele contra a comunidade, ele roubar doces e causar baderna junto com os filhos dela, enquanto ela quer que eles não façam isso. Quando eles são interrompidos pelos meninos, que descobrem que tem mais doces sendo entregues em outros lugares. Nisso, o Tommy acaba despertando seus poderes de super velocidade. Voltando para fora da anomalia, o nosso trio ele conseguiu entrar em um dos servidores e está tentando descobrir o que está acontecendo, se tem alguma informação, alguma pista que o Hayward está escondendo. Nisso, a Darcy consegue entrar no sistema do Hayward e descobre que ele tem um meio de saber aonde estão cada pessoa, analisando o decaimento do Vibranium, o material que o Visão é feito. Isso era uma informação que ele não passou pra ninguém, então ele escondeu o que conseguia ver o que estava acontecendo, mesmo que fosse apenas um sinal. E nisso ele acaba percebendo que tem vários moradores que estão parados, não tem nenhum movimento, e ele questiona se eles estão realmente vivos ou se eles estão mortos, ou se alguma coisa está acontecendo. E a gente descobre nesse ponto que eles estão congelados no tempo, como se os corpos deles estiverem presos, mas de alguma forma eles ainda estão vivos. A gente consegue ver que eles não estão literalmente petrificados, eles estão vivos, eles estão respirando, mas eles não se mexem, eles não esboçam nenhuma reação. E a gente parte do princípio que a Wanda precisa estar próxima para eles terem realmente uma ação, já que a Wanda não está próximo deles, está bem distante, e eles estão congelados no tempo.
Vendo isso, o Visão ele começa a investigar ainda mais a fundo o que está acontecendo naquela redondeza. Ele acaba levitando até um certo ponto para ver mais o que está acontecendo. E ele percebe que tem um carro parado na extremidade dessa anomalia que ele até então ele não sabe. E nesse carro está nada menos que a Agnes. A Agnes ela está meio em sentido catatônico. Ela não esboça nenhuma reação, mas toda vez que o Visão ele pergunta para ela o que está acontecendo, ela acaba respondendo quase que superficialmente. E nisso ele tem a ideia de despertar ela dessa supressão de personalidade, como ele fez com o Norm no episódio anterior. Nisso, a gente tem aquela cena que a gente viu em todos os trailers da Agnes perguntando se eles estão lá para ajudar, que ele é um vingador, que ele está morto. Só que nessa conversa a gente percebe que o Visão realmente não tem nenhuma memória anterior ao Westview, ou seja, ele não sabe que é um Vingador, ele não sabe que ele é uma criação do Ultron. Então é nisso que a gente vê que ele quer ajudar, ele tem poderes, só que ele não entende o que é a palavra Vingador e toda a bagagem que ela carrega pra ele. Nesse ponto, a Agnes também revela que o Visão está morto, que é de certa forma chocante pra ele, porque pra ele está vivo. Para ele não aconteceu nada do que aconteceu em Guerra Infinita, em Ultimato. Então o Visão ele faz com que a Agnes tenha sua personalidade suprimida novamente e ela continua sua ação como se nada tivesse acontecido e volta para o centro da cidade. De volta à realidade da Wanda, ela e Pietro estão conversando novamente sobre a sua infância, quando Pietro demonstra que ele não está sob o controle mental da Wanda, que ele está percebendo as coisas que estão acontecendo ali, no que a Wanda acaba se surpreendendo porque ele não está suprimindo a sua personalidade, realmente ele daquela forma. E nisso ele acaba convencendo ela a conversar sobre como que ela fez essas coisas, como que ela consegue manipular tanta energia e alterar a realidade dessa forma, no que ela demonstra que ela não sabe como ela está fazendo isso, ela simplesmente está fazendo, de alguma forma. E é aí que as coisas começam a dar errado. O Visão ele consegue alcançar a barreira e começa a atravessar ela. Quando o Visão consegue atravessar, a gente consegue perceber que a própria barreira está puxando ele de volta. Existe uma força muito mais forte do que ele, que está puxando ele para dentro da realidade. Nesse meio tempo, o Billy ele acaba percebendo que tem alguma coisa estranha e ele começa a ouvir dentro da cabeça dele que o pai dele está em apuros, o pai dele está em sofrimento e que tem alguma coisa errada acontecendo do lado de fora. É nisso que os poderes do Billy despertam, a gente consegue ver a telepatia dele, que ele consegue perceber o que está acontecendo do lado de fora. E também ele consegue parar o seu irmão com uma rajada de energia azul das suas mãos. É muito legal ver que eles estão mantendo todos os poderes que a gente conhece, tanto do Icano quanto do Celery, nessas duas versões crianças deles. O Billy, ele acaba não sabendo como lidar com o que ele tá recebendo, com esses novos poderes despertando. Ele e o Tommy vão em direção à sua mãe, e a mãe dele acaba ajudando ele a se concentrar para saber o que está acontecendo com o pai dele. Nisso, o Billy descobre que o pai dele está do lado de fora da anomalia e que tem um exército apontando armas para ele, que está vendo ele lá e não está fazendo nada. Percebendo o perigo que é ter o Visão fora de sua realidade, Wanda usa seus poderes congelando todo mundo ao seu redor e uma enorme rajada de energia dissipa dela, fazendo com que a barreira se expanda e force com que o Visão volte para dentro da sua realidade e não se desintegre. Só que isso acaba também fazendo com que vários agentes da SWORD e vários equipamentos da SWORD passem para dentro da anomalia, alterando completamente a sua estrutura. E então o episódio termina com a Wanda abrindo os olhos. Esse episódio de WandaVision, ele mantém a mesma qualidade do outro. Eu acho que ele não é nem melhor nem pior que o outro, acho que ele mantém a mesma qualidade. Esse é muito focado na relação da Wanda com o Pietro, já que a gente ficou surpreendido com o Pietro
no último episódio. Esse episódio a gente vê ela tentando se reconectar com ele, ela tentando entender por que ele tá tão diferente, que ele não é a mesma pessoa que ela se lembrava. Ela fica forçando ele a relembrar fatos muito peculiares da infância deles, para ver se ele é realmente o seu irmão ou não. A gente tem vários momentos que o próprio Pietro ele se esquiva da pergunta, ou até mesmo mostrando que ele tá entendendo qual é o motivo que ela tá fazendo todas essas perguntas. Só que fica muito dúbio se ele é realmente o Pietro ou não. Essa semana uma teoria ficou muito forte, a teoria que esse Pietro do Evan Peters, na verdade, é o Mephisto. E todos os elementos do Pietro nesse episódio só apontam mais uma vez que sim, pode ser o Mephisto. Ele mostra várias vezes que ele tá assustando as pessoas, como se ele fosse brincalhão, mas ele tá realmente assustando as pessoas. Como eu já mencionei antes, o Pietro ele acaba falando para os seus sobrinhos: libertem o inferno, meus demônios, mais uma referência à mitologia demoníaca do Mephisto, que pode ser ele ou não. E na última conversa que ele tem com a sua irmã, ele acaba mostrando que ele percebe que ela realmente está alterando a realidade. E ele fica muito curioso. Um fato que o Mephisto ele pode estar curioso como que a Wanda consegue manipular a realidade tão facilmente e de uma forma tão devastadora como ela está fazendo, que é alterando literalmente tudo ao seu redor. Um easter egg muito legal é que na cena em que o Billy vai até a sua mãe para falar que o pai dele está com problema, no fundo do cenário, numa tela, está passando uma cena de A Madrugada dos Mortos-Vivos, onde o personagem ele está tentando evitar que os zumbis entrem dentro da casa. Essa é uma analogia muito legal que está acontecendo dentro dessa realidade criada pela Wanda, já que ela está tentando impedir que as pessoas do lado de fora se intrometam na vida dela dentro de Westview. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no Geek em Tela, ative o sininho para receber notificações quando lançarmos os próximos vídeos. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos. E até a próxima!